wireless hoje, não estou no cabo. Pode ser que seja eu aqui. Por isso que eu estou perguntando. Bom, vamos lá, né? Beleza, então vamos terminar isso daí. Então, vamos tentar entender como é que a gente faz, como é que a gente gera, cria uma corrente elétrica, né? Então, o que a gente precisa é da analogia gravitacional, que vai ajudar a gente muito a entender o que está acontecendo aqui. Hoje é a última aula de física, tá? Depois das próximas aulas, inclusive o próximo tópico, é só aplicações disso tudo que a gente está fazendo aqui. Vamos pensar assim, ó. Vamos lá. Tem aqui água, né? Vai. Aí aqui eu vou colocar. E aqui eu tenho desenho de palitinho, né? Uma caixa d'água. Então, eu tenho um dispositivo aqui que joga a água lá para cima. Quem que é esse cara aqui? Olha só. Que joga a água lá para cima, né? E enche a minha caixa d'água. Então, eu preciso, para que a água flua, né? Para as residências, né? E tal, tudo mais, ou mesmo dentro da sua casa, né? Para as torneiras, para o tanque, né? Para a pia e tal, tudo mais, a caixa d'água tem que ficar no ponto mais alto. Por quê? Né? Então, se eu tenho aqui, né? Deixa eu aqui pra cá, né? Um tanque, uma pia, o que quer que seja, né? Ele vai se conectar aqui através de um cano e aqui eu vou colocar uma torneira, né? Então, aqui eu tenho cano, né? É só ilustração, né? E a minha torneira. Joia? Então, por que que a água flui quando você fecha a torneira? A água, ela escoa, né? Da caixa d'água pelo cano e cai aqui no meu tanque, quando você fecha. Por quê? Ah, Hugo, você está falando, a própria palavra sua já diz, né? Quando você fecha a torneira, a água cai. A água cai, né? E por que que a água cai? Por causa da ação da força gravitacional, não é isso? A força gravitacional puxa, arrasta, né, a água que está lá em cima, pode pensar numa molécula de água que está lá em cima na caixa d'água, para baixo, né? É isso que acontece. Só que a gente colocou uma outra forma de apresentar isso daqui. A gente estabeleceu uma grandeza física que a gente chamou de energia potencial gravitacional. Vamos ver, né? Vou pegar a minha energia potencial gravitacional, ela é dada por massa da molécula, por exemplo, a aceleração da gravidade, vezes, né, uma altura dela, né? A gente tinha colocado isso aqui. E essa altura aqui, que entra aqui, ela é uma grandeza relativa, né? Preciso saber onde que eu vou colocar a minha referência. Por exemplo, vou colocar a minha referência aqui. Ah, então, essa aqui é a minha coordenada Y. Então, a minha caixa d'água, desculpe, a minha pia, né, está numa coordenada aqui, vou chamar ela aqui de 1, que ela é 0. Enquanto a minha caixa d'água está numa coordenada Y2,
que eu posso dizer que é H. Não é isso? Tudo bem? Se eu pegar essa minha referência e levar para cima e para baixo, não importa, tá? O que importa para a gente é a diferença de energia potencial. É isso que eu vou mostrar para você. Então, quando a molécula está aqui em cima, vou colocar ela aqui, né? Aqui em cima, então ela tem uma energia potencial gravitacional. Vai ser mg vezes a coordenada que ela está, y2, que é igual, que, dada a minha referência, né? Vai ser mgh. Agora, aqui embaixo, quando ela está aqui embaixo, vou colocar uma outra cor para ela. Né? Aqui embaixo ela também tem uma energia potencial gravitacional, né? Só que vai ser mgy1, e dada a minha escolha de referencial, y é zero, então ela não tem, na verdade, energia potencial gravitacional, não é isso? Né? Então, lá em cima ela tem energia potencial, embaixo ela não tem energia potencial gravitacional. Quando eu fecho a torneira, né? O que acontece? Né? Quando eu fecho a torneira, existe um canal, um caminho por onde a molécula de água pode se movimentar, que é o cano, né? Que é o cano que está aqui. Então, quando eu abro a torneira, né? Qual que é a forma da gente interpretar aqui agora? Antes a gente dizia, não, a força gravitacional, o planeta Terra atrai a molécula de água, puxando ela para baixo, uma força de atração que a gente chama de gravitacional. Aqui, em termos de energia, a gente fala o seguinte, bom, a natureza procura sempre a condição de mais baixa energia. Aqui em cima, ela tem energia, uma energia, né, mais alta, e aqui ela tem uma energia mais baixa. Então, a molécula de água vai naturalmente, espontaneamente, procurar a condição de mais baixa energia, que é aonde? Ela sair da caixa d'água e ir até lá embaixo na pia, né? Certo? E aí até a gente pode fazer aquela continha, né? Energia mecânica, se não tiver atrito, né? Viscosidade no cano, blá, 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 blá. Ou seja, se não tiver forças dissipativas, né? Aqui em cima ela não tem energia cinética, e aqui embaixo ela tem energia cinética, né? E a energia cinética dela aqui embaixo, ela não tinha energia cinética, passa a ter energia cinética, ela tem movimento. Da onde que vem essa energia? Da energia potencial. Então, é exatamente a quantidade de energia que ela tinha quando ela estava lá em cima. É igual a mg h. Se a gente lembrar que a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, a gente pode até, né, chegar aqui e descobrir qual que é a velocidade da molécula lá embaixo. V vai ser raiz quadrada de 2mg. Isso é universal. Opa, mg. 2 GH. Ou seja, não depende da massa, tá? Se você está, vamos tirar as forças dissipativas, bicicleta no alto de um morro, né? E, né, vamos supor que a sua massa seja de 60 quilogramas. E o teu amigo, né, um pouco maior que você, também está numa bicicleta igual que você, só que ele tem massa de 100 quilogramas, 40 quilos a mais, tá? Vocês dois vão descer juntos o morro, né? Quem é que chega lá embaixo primeiro? Né? Desconsiderando as forças dissipativas e tal, tudo mais, não depende da massa, né? É isso que está dizendo aqui agora. Então, observem o seguinte, né? Então, ela ganha, né, energia cinética, aqui embaixo ela tem energia cinética, né? Ela tem energia cinética, e essa energia cinética vem da energia potencial. Então, ela tem energia potencial aqui em cima. Da onde que vem essa energia potencial? Quem que deu essa energia potencial para ela? A bomba. A bomba que fez o serviço, ou seja, a bomba realizou o trabalho para a gente. Quem gastou energia
a bomba. Você tem que ter uma bomba, ou uma bomba, pode ser uma bomba mecânica, e às vezes alguns sítios têm, né? As pessoas têm bomba, né? Realmente lá bombeia a água, ou então, em alguns casos, não, na maioria dos casos, né? Hoje em dia tem energia elétrica por tudo é lado, né? Você tem uma bomba elétrica, você liga ela, então gasta energia elétrica jogando a água, né? Do teu poço, né? Ah, da sua cisterna até a caixa d'água lá no alto da sua casa, né? Beleza? Então, quem realiza o trabalho? A bomba. E olha só, a bomba, ela realiza trabalho no sentido contrário do potencial, né? Ela está indo do menor potencial para o maior potencial. A força gravitacional está no sentido contrário, está no sentido de cima para baixo. Então, a bomba, ela realiza um trabalho no sentido contrário à força gravitacional, né? Beleza? Armazenando energia na forma de energia potencial dela. Que depois, a hora que você fechar a torneirinha, você tem corrente, você tem fluxo de água pelo cano, saindo da maior energia potencial gravitacional e indo para a condição de menor potencial gravitacional. Da caixa d'água para o tanque para pia. Beleza? Então, agora, vamos colocar aqui um circuitinho elétrico. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa para fazer um desenho é o quê? A bomba. Quem que é a nossa bomba? Como é que eu vou ilustrar a minha bomba? Minha bomba é isso daqui. Pode ter quantos tracinhos, né? Você quiser. Quanto maior, mais tracinhos você coloca. Poderia ter colocado só dois? Sim. Estou colocando, na verdade, seis, né? Na verdade, são três conjuntos, tá? A plaquinha maior é o que a gente usa como placa positiva. Menor é o que a gente usa como negativo. Isso daqui é a minha pilha, ou simplesmente bateria elétrica. É uma forma de representar. Tá? Então, se você pegar a pilha, aquela que você está acostumado a ver, é isso daqui. Polo positivo e polo da bateria negativo, beleza? O que que a bateria faz? Né? O que que a bateria faz? Eu não vou deixar esse cara aqui, não. Vou, a bateria tá aqui, ó. Vou colocar ela pequenininha. Né? O que que a bateria faz? A bateria, ela tem, né, entre os seus terminais, entre o polo positivo e o polo negativo, uma diferença de potencial elétrico. Delta V. A gente já conversou a respeito disso, né? Esse camarada que está aqui é o potencial da placa positiva, do polo positivo, menos o potencial da placa negativa, ou seja, do polo lá de baixo. Isso daqui é um valor, varia de pilha para pilha, de bateria para bateria. Por exemplo, pode ser 1,5 volt, né? Então, mais 1,5 volt, por exemplo, tá? É uma bateria mais comum, beleza? Bom, o que que a gente faz? Se a diferença de potencial elétrico é 1,5 volt, né? Eu posso, e eu disse para vocês assim, eu posso pegar a minha referência onde eu quiser. Aqui, eu vou colocar a minha referência na placa de baixo. O que que é esse cara que eu estou desenhando aqui? Esse cara que eu estou desenhando aqui é o Terra. Aonde eu coloco Terra? É só um nome, hein, gente? Terra. Significa o quê? Significa que eu estou colocando a minha referência naquela posição. Ou seja, eu estou fazendo o potencial do polo negativo igual a zero. E eu escolho onde é que eu quero colocar o meu zero. Tá? Se eu faço isso, se o potencial da placa negativa é zero, então o potencial elétrico do polo positivo vale quantos volts? 1, mais, né? Importante.
mais 1,5 volts. Deixa eu colocar na outra cor aqui. Né? Então, o do polo positivo é mais 1. Eita! Volt. Agora, eu posso colocar o terra aqui em cima. A gente não coloca assim, desculpe. Vamos fazer direitinho. A gente sempre coloca o terra virado para baixo. Né? Então, quando eu coloco terra lá em cima agora, né, o que acontece? A minha referência é lá em cima. Então, agora o potencial da placa positiva é zero. Se o potencial da placa positiva é zero, então quanto que vale o potencial agora, nessa condição da placa negativa? Agora ele vai valer menos 1,5 volt. Tá? Simples, olha só. Né? Se esse camarada aqui agora é zero, então vai sobrar quem? Menos o potencial desse camarada é igual a mais 1,5. Então o potencial joga para um lado, joga para o outro, para lá, para cá, vai ficar menos 1,5 volts. Estou mostrando isso para vocês porque o valor absoluto não importa. O que importa sempre é o quê? A diferença. Quando a gente falar de membranas excitáveis, de potencial de ação, os caras vão optar por fazer isso, colocar o zero de referência, né, fora da célula. Só que fora da célula é, entre aspas, né, o polo positivo, que tem potencial maior, mais alto. Tá? E aí o que acontece? Quando eu coloco zero fora da célula, né, o potencial elétrico ao longo da membrana vai ficar o quê? Né? Aqui dentro da célula, né? Vai ficar negativo. Cuidado, é só cor da grama. Às vezes eu fico assim, nossa, e agora rodei, agora eu não entendo mais o que é esse camarada, por que é negativo? A letra aqui ficou horrível, né? Tá? Então, acho. Então, outra coisa que eu quero lembrar vocês é o seguinte, né? A gente também, na outra aula lá, a gente definiu energia potencial elétrica, né? Né? A energia potencial elétrica a partir do potencial elétrico. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui agora é para isso. A energia potencial de uma carga é a carga vezes o potencial elétrico onde essa carga está. Né? Então, agora vamos voltar aqui. Então, se eu tenho, né? Agora uma bateria. De novo, eu coloquei uma bateria. Vou colocar o meu terra, meu zero aqui embaixo. Tem uma diferença de potencial elétrico aqui. ΔV. Né? Então, o valor absoluto, então a placa aqui positiva, a placa aqui embaixo negativa. Então, potencial elétrico no polo negativo, como eu coloquei o zero ali, é zero. E o potencial elétrico da placa, né, do polo positivo, é exatamente a diferença de potencial elétrico, ou seja, se for 1,5 é 1,5, se for 9 é 9, 12 é 12, né? 45, né, de caminhão é 45 volts, uma bateria de caminhão, né? De carro é 12 volts, né? No laboratório a gente tem fontes variáveis, né? Então a gente tem bateria que a gente consegue variar a voltagem que ela dá de saída para a gente, tá? Então, se eu lembro aqui que a energia potencial, né, elétrica é a carga vezes o potencial elétrico onde a carga está,
Então, vem aqui e fala o seguinte, bom, se eu colocar uma carga aqui, vamos chamar uma carga positiva, mais que na placa positiva, qual que é a energia potencial dela? Vai ser, a energia potencial dessa carga positiva vai ser o valor da carga, mais que, vezes o potencial elétrico onde ela está. O potencial elétrico onde ela está é o potencial do polo positivo, que é exatamente igual a quanto? Delta, delta V. Então, aqui é Q delta V. Delta V, 1,5, 12, não importa. Se eu pego essa carga agora e trago ela aqui para baixo, vou pegar um espacinho aqui, coloco ela aqui agora na placa aqui de cima, de cima e de baixo, é mais que ainda. Só que agora, quanto que é a energia potencial dela? Q é a carga, mais Q, vezes o potencial do polo negativo lá, que vale quanto? Aí eu coloquei zero. Então aqui ele é zero. Hum, então olha só. Quando essa carga está no polo positivo, ela tem energia potencial elétrica. Quando ela está na placa, né, no polo negativo, ela não tem energia potencial elétrica. É exatamente como a gente tinha. Travou, travou. O que é isso? Hum. Exatamente quando a gente tinha aqui, ó. Quando ela está na caixa d'água, ela tem energia potencial gravitacional. Quando ela cai para o tanque, ela não tem mais energia potencial gravitacional. Então, quando ela está na placa de cima, ela está na condição de maior energia. Quando ela está no polo negativo, na placa de baixo, ela está na condição de mais baixa energia. O que eu posso fazer para ajudar essa carga? A tendência natural dela é ir para a condição de mais baixa energia, mas ela precisa de um caminho, de um lugar através do qual ela possa percorrer, né? Então, o que a gente faz? Vamos ligar o polo positivo da bateria ao polo negativo. Vamos dar um caminho. Que eu vou colocar aqui a minha torneira. É uma chavezinha. Aqui eu vou precisar ilustrar para ser preciso. Já vou explicar por quê, né? Então, tem uma bateria com uma diferença de potencial. Esse camarada que está aqui é o meu fio de cobre, não importa. Esse camarada que está aqui é a minha chave. É uma chave. O interruptor da parede para ligar, acender e apagar a luz. E esse cara que está aqui é uma resistência elétrica, tá? E aí, não, falou, tá faltando aqui o terra, isso. Aí você faz isso aqui, ó, um terra. Joia? Então, o que que acontece quando você fecha, fecha a chave? É como se a gente estivesse abrindo a torneira. Tem o cano está ligado, mas a torneira está fechada. Não tem fluxo de água, não tem corrente de água. A chave está aberta, está ligado, tem fios elétricos ligando, mas não tem fluxo de cargas, não tem corrente elétrica. Quando você fecha, né, a carga que está aqui em cima, positiva, né, ela vai ser arrastada, né, e vai gerar aqui uma corrente elétrica, tá? Quem é a força que arrasta? Aqui, arrasta a molécula de água é a força gravitacional. Aqui, quem arrasta é a força elétrica, tá?
uma força elétrica. Não vou entrar em detalhes com relação a isso, não, mas a hora que você conecta a bateria, ela polariza ao redor do fio, né? Cargas positivas, né? De cargas positivas e cargas negativas, de tal maneira que você tem um campo elétrico dentro do fio. Sim, né? Se eu for dar um zoom aqui, ó, vou pegar esse pedacinho aqui, ó, dar um zoom grandão nele. Eu tenho aqui um fio, né? Certo? Então, tem uma corrente elétrica, você tem cargas elétricas indo da direita para a esquerda. Por quê? Porque existe aqui um campo elétrico. E, portanto, se tem campo elétrico, que é uma carga, né? Se tem campo elétrico, tem força. Lembrando que força é a carga vezes o campo elétrico, tá? O fio vai entortando, vai subindo, dando volta, não sei o que, o campo elétrico está dentro do fio, certo? Tá? Então, na parte de cima, o campo elétrico está para a direita. Aqui embaixo, onde tem a resistência elétrica, né? Tem o quê? O campo elétrico para baixo, né? Assim vai indo, de acordo com isso. Estão entendendo? Estão acompanhando a analogia gravitacional? O que acontece aqui? Ninguém respondeu, mas eu vou Sim, fechar. professor. Sim. Obrigado. Sim, professor. Legal. Então, olha só, né? Por que eu preciso da resistência, tá? Aqui, eu disse para vocês, olha só, a energia potencial gravitacional, ela é convertida em energia cinética da molécula de água. A hora que ela dá a volta aqui, então ela tem energia potencial elétrica, e chega aqui embaixo, ela não tem mais energia potencial elétrica, né? Será que a energia potencial elétrica, ela é convertida em energia mecânica cinética? Beleza, mas quando ela chega aqui embaixo, ela deixa de ter energia, e a princípio a ideia é de que ela para. Deu a volta, parou. Aí a bomba tem que pegar ela e jogar ela de volta para cima. Não é isso? A água circulou, caiu, voltou pro canto, caiu no ralo, né? Foi parar lá escoou, parou no rio de novo, tem que pegar e bombear lá para cima, né? Parou. Quando ela para lá embaixo, né? Onde que foi a energia potencial de quando ela tinha lá em cima? Converteu em energia cinética e, no final das contas, parou. Foi para onde? Ela foi dissipada através de forças dissipativas, não é isso? Tá? Então, aqui, a resistência elétrica, ela é o camarada que diz para a gente, né, traduz para a gente, né, a força dissipativa, a força que, na verdade, converte a energia mecânica, né? Na verdade, a gente tem energia elétrica sendo convertida, potencial elétrica sendo convertida em energia mecânica, ou seja, cinética, desculpe, não energia mecânica, energia cinética, e essa energia cinética, ela tem, de uma certa maneira, ser dissipada, na forma de quê? De calor, né? Então, os, 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 os portadores de carga que estão circulando, quando passam pelo meu circuito elétrico, né? E tem ali uma resistência elétrica, né? A resistência elétrica, ela esquenta. É assim que funciona um chuveiro, né? Ferro de passar roupa, chapinha, né? Não importa. O que que acontece? Como é que ela rouba? Como é que dissipa a energia? Ó, eu estou ilustrando todo o material como se estivesse na resistência, mas o fio tem resistência, todo mundo tem resistência. Por quê? Porque tem ali átomos, né? Eles são feitos, né, né, tem prótons, nêutrons, a maior parte da matéria está ali, tem massa, né? Então a gente pensa no átomo como uma bolinha, né? Eles estão parados? Não. Eles ficam em constante movimento, como se estivesse ali, né, molas, né, ligando um átomo ao outro, né? E eles ficam ali chacoalhando, né, para lá e para cá, né? E
no caso, o portador de carga, se a gente for pensar no fio de cobre, é um elétron. O elétron tem que passar pelo material. À medida que ele vai se movimentando, você acha que ele passa liso, livre, por toda aquela rede de átomos que compõem o fio, que compõem o cano, entre aspas, para ele se movimentar? Não, né? Ele bate, o elétron bate, isso, exatamente essa palavra, ele colide com os átomos do material. Se o átomo está aqui parado, o elétron vem e bate nele, o que, que acontece com o átomo? Ele, claro, ele estava em movimento, certo? Mas ele, de alguma forma, ele bate, né? O que, que acontece com ele? Vamos pensar que ele estava parado. Na hora que o elétron vem e bate nele, o que, que acontece com ele? Com o átomo? O elétron vem, pum, bateu. Ele fica parado? Não, ele também vai começar a entrar em movimento. Ele se movimenta, não é isso? Bateu, ele se movimenta. Opa, ele estava parado, ele tinha energia cinética? Não, ele não tinha A energia hora que o cinética. elétron vem e bate nele, né, ele se movimenta, ele passa a ter energia cinética. Da onde que vem a energia cinética do átomo? Do elétron. O elétron ganhou energia cinética da onde? Da energia potencial elétrica. Foi convertido pela força elétrica em energia cinética. Na hora que ele bate no átomo, ele transfere parte da energia cinética dele, do elétron, da corrente elétrica, para o átomo do material. O átomo estava vibrando, vibra mais. O que a gente costuma falar que é a temperatura? A temperatura é uma grandeza física que mede o quê? O grau de agitação das moléculas, não é isso? Se ele estava com uma certa agitação, viu o elétron, bateu e ele ficou mais agitado, essa palavra não é muito apropriada, mas tudo bem, né? É coisa de ensino médio. Mas ele ficou mais agitado, o que aconteceu com a temperatura daquele material? Vai aumentar. Aumenta, ou seja, ele esquenta. Por que ele esquentou? Porque o elétron bateu nele. Uhum. Certo? Então, o material, os átomos do material, né, roubam, entre aspas, a energia cinética da corrente elétrica. Esquenta, tá? Dissipa. Roubar a energia é dissipar energia. Não é isso? Isso que a gente usa isso, né, a favor da gente, né? Esse efeito que eu acabei de dizer para vocês, né, ele, vamos colocar aqui, né? Ele esquenta, né? É o que a gente chama de efeito Joule, tá? Usa né, no chuveiro, e assim por diante. Beleza? Seguinte, agora vamos colocar umas equaçõezinhas aí. A gente, na prática, a gente vai lá e faz a seguinte experiência. A gente pega uma pilha, uma bateria, né, várias baterias, né, e a gente vê que quando a gente fecha a minha torneira aqui, o circuitinho, parece uma certa corrente. Tá? Se a gente aumenta a diferença de potencial da pilha, por exemplo, troca por uma pilha de 1,5 e coloca uma pilha de 3 volts, para o mesmo circuitinho, a corrente aumenta. Então, a gente observa aqui, né, que a corrente, desculpe, que a diferença de potencial elétrica é diretamente proporcional à corrente. Quanto maior a diferença de potencial elétrico, ou seja, da minha bomba aqui, for maior, maior é a corrente que aparece no meu circuito. Né? Essa é a minha experiência. Eu não gosto, né, de proporcionalidades. Para substituir, eu preciso de um sinal de igualdade, eu preciso de uma constante de proporcionalidade. Quem que é a minha constante de proporcionalidade? É a resistência elétrica. Tá? E esse camarada que está aqui, ΔV igual a RI, é o quê? É o que a gente chama de lei de Ohm. Tá? Não sei se vocês devem estar familiarizados já com ela, né? Beleza? Falar um pouquinho mais dela, só nos próximos
10 minutinhos. É bom porque a gente trabalha o conceito, né? E aprofunda o conceito. Tá? Vamos supor que eu tenho aqui um pedaço do meu fio, está gerado, né? Ele tem aqui, ó, um comprimento, um tamanho, vou chamar de D, joia? Né? E tem cargas elétricas convencionadas, né, de cargas positivas, né, mas que se movimentando de cima para baixo. Então tem o quê? Tem uma corrente elétrica descendo aqui para cá, né? Por que que elas estão descendo? Eu já disse para vocês, tem o que ali? Tem que ter o quê? Um campo elétrico, né? Tem um campo elétrico ali, apontando para baixo, né? De tal maneira que tem uma força elétrica, lembra, né? Força, então vai ter, agindo sobre cada uma delas ali, uma força elétrica, sobre cada uma delas, não só sobre essa que eu estou desenhando. A força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. Então, é essa força elétrica que empurra eles para baixo, né? Joia? Então, se existe um campo elétrico, né? Então, tem que ter diferença de potencial elétrico. A gente já fez isso. Vamos admitir que aquele campo elétrico ali é homogêneo, exatamente como entre as placas de um capacitor, né? Então, né, se o campo elétrico é aqui homogêneo, como entre as placas do capacitor, então entre essas tampas, vamos colocar aqui desse cilindro que eu estou desenhando aqui, né? Então, entre essas tampas tem uma diferença de potencial elétrico, né? Então, tem que ter uma diferença de potencial elétrico aqui, né? E esse camarada que está aqui em cima tem que ser positivo e aqui embaixo tem que ser negativo. Por quê? Porque o campo elétrico sai das cargas positivas e vai em direção às cargas negativas, né? Sai de carga positiva, entra em carga negativa, né? Então, esse camarada aqui é o positivo, potencial positivo, e esse cara aqui é um potencial negativo, ou seja, né? O potencial aqui em cima é maior do que o potencial de baixo. Lembra que as cargas vão do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico. Beleza? Então, agora aqui eu vou definir uma nova grandeza física, que é a densidade de corrente, que é o J. Simplesmente vai ser a corrente pela seção reta. Então, esse camarada aqui tem uma certa área. Então, eu pego essa corrente, divido pela área, eu tenho J. Qual que é a unidade da densidade de corrente? É ampere por metro quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Só um minutinho. Pessoal, lá de novo, ele é eletricista, os engenheiros, eles trabalham mais com esse J que está aqui. Ele vê que a densidade de corrente, né, ou seja, a corrente, né, ela, da maneira como eu coloquei aqui na lei de Ohm, olha só, ele colocou a lei de Ohm, né, Ohm, quando ele fez isso, ele estabeleceu a relação entre a corrente e a diferença de potencial elétrico. Mas a diferença de potencial elétrico implica em ter o quê? Campo elétrico. Então, os engenheiros fizeram de uma maneira um pouquinho diferente. Eles correlacionaram
a corrente ao campo elétrico, não a corrente à diferença de potencial elétrico. Então é o seguinte, tem corrente elétrica, tem densidade de corrente quando tem campo elétrico, porque só quando tem campo elétrico tem força elétrica para arrastar. Então, né, o J, a minha corrente, a minha densidade de corrente, ela é proporcional ao campo elétrico. Quanto maior o campo elétrico, maior é a força para arrastar as cargas. Quanto maior a força para arrastar as cargas, mais carga vai passar por essa seção reta por unidade de tempo. Ou seja, maior é a corrente. Né, a gente não gosta de proporcionalidade, né? Para ser uma igualdade, eu preciso de uma outra constante de proporcionalidade. Aqui os caras vão definir uma grandeza importante para a gente, que é a condutividade elétrica. Por que esse camarada aqui é melhor, os engenheiros acham melhor? Já vou mostrar. A condutividade elétrica não depende da geometria. Ela é uma propriedade do material. Enquanto que a resistência depende da geometria, tá? Vamos colocar as duas coisas e aí eu vou voltar no R, tá? Condutividade elétrica, ela se mede, ela é independente da geometria do material. Então, vamos juntar as duas coisas, olha só. Nesse caso que está aqui, como a gente já calculou na outra aula, né? Então, falando do capacitor, olha só, a diferença de potencial elétrico, cadê? Isso aí. Né? Olha lá, potencial A da placa positiva, aqui está o A da placa positiva, B da placa negativa, certo? Então, o potencial da placa positiva menos o potencial da placa negativa, aqui, a diferença de potencial do positivo com do negativo, é o campo elétrico vezes a distância que separa as duas placas. Né? Da maneira como está aqui. Então, a diferença de potencial elétrico é o campo elétrico vezes a distância, certo? Né? Só que, vamos lá. Então, eu vou tirar aqui o campo elétrico. O campo elétrico vai ser a diferença de potencial elétrico por T. Vamos substituir esse camarada aqui, ó, lá na equação dos engenheiros. Então, a densidade de corrente vai ser igual a condutividade elétrica, é a letra grega sigma, tá? Minha letra está péssima. Delta V sobre D. Agora, quem que é J? É I sobre A. Então, agora aqui, ó, vou pegar esse camarada, cruzando aqui. Então, agora, né, a corrente pela área é igual a condutividade, delta V, sobre D, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou isolar a delta V e vou passar a corrente dividindo. Vai ficar delta V dividido pela corrente, vai ser igual. Então, isolei. Foi para... Sigma estava multiplicando delta V, vai para lá dividindo. Né? D estava dividindo, vai para o outro lado multiplicando. A área estava dividindo, continua dividindo lá do outro lado. Tá? Quem é ΔV sobre I? Daqui da lei de Ohm? ΔV sobre I é igual a resistência. Então, a resistência elétrica, olha só, ela é 1 sobre sigma, depende da geometria. Qual é a distância? Qual é a seção reta do fio? Tá? Então, como eu falei para você, constante de proporcionalidade, em geral, ela é o quê?
dependente do quê? Né? No caso desse exemplo que está aqui. Ela é dependente do material em si. O que é o material em si? É o sigma aqui, essa é uma propriedade intrínseca dele. Tá? Em alguns casos, se define a resistividade é igual a 1 sobre a condutividade. Tá? Então, eles podem tabelar a condutividade ou pode tabelar a resistividade elétrica. Ufa, né? Cartinha de circuitinhos. Deu certinho, uma horinha, tá? Então, acabo aqui, paro por aqui, essa minha explicaçãozinha de circuitos elétricos, tá bom? Então, é uma visãozinha, né? Tem alguns cursos de ensino médio, quando são bons, fala direitinho da lei de Ohm, né? Parte elétrica, explica direitinho o que é essa resistência elétrica, a condutividade ou a resistividade, né? Como propriedade intrínseca do material. Se você tem um fio de cobre, a condutividade é 1. Se você tem um condutor elétrico de ouro, né? A condutividade elétrica é muito maior. Né? Tá? E um camarada que, por exemplo, trabalha com materiais, que é o meu caso, aplicações em sistemas, né, de armazenamento de energia ou conversão de energia, por exemplo, materiais termoelétricos e tal, tudo mais, você opera, trabalha, né, as propriedades elétricas do material, né, de maneira que você otimiza ou, né, favorece ou desfavorece determinados parâmetros, né, intrínsecos do material. Por exemplo, um bom material termoelétrico, ele tem que ter uma alta condutividade elétrica. Então, eu vou operar sobre esse material de tal maneira que a condutividade elétrica dele seja alta. Ele tem que conduzir bem a eletricidade, tá? Por outro lado, para ele ser um bom termoelétrico, ele não pode conduzir calor. Então, ele tem que ter uma condutividade térmica muito pequenininha. Então, a gente opera num material para que a gente consiga atingir as propriedades que a gente precisa para determinada funcionalidade, tá? Para determinada aplicação. Beleza? Ótimo. Então, finzinho desse tópico e o próximo tópico é inteiro em cima disso. Nós vamos começar agora a falar mais especificamente sobre membrana, né? Transporte iônico através da membrana, aí cabe esse tópico. E o próximo tópico, né, não tem nada de física. De cara, a gente já vai falar sobre membranas excitáveis, de potenciais de ação, né? E, na verdade, a gente vai falar, por exemplo, de neurônio, né? Como é que transporta, né, um impulso elétrico ao longo do axiônio de uma célula neural, né? A célula excitável também, né? É a célula muscular, né? Tudo tem a ver com o que a gente vai fazer aqui agora. Então, a partir de agora e no próximo tópico é aplicações de eletricidade. Eletricidade, e eu falei só de eletricidade, eletrostática e um pouquinho de circuitos, né? No outro tópico, eu vou falar sobre, de novo, aí eu vou falar sobre magnetismo, né, propriedades magnéticas e radiação eletromagnética. Aí eu vou fazer de novo, no outro tópico, um pouquinho de uma aula só sobre física, para poder falar sobre magnetismo e ondas eletromagnéticas. Vamos embora lá, então. Bom, agora eu vou repetir coisas que vocês já estão sabendo, né? Tenho certeza, né? São as aplicações aqui, né? É bom porque, primeiro que a repetição, ela tem um caráter didático muito importante, né? Então, quanto mais a gente conversa a respeito do mesmo tema, a gente, né, tem mais oportunidade de aprender mais, tá? E é construído para isso mesmo, né? Né? Então, aqui vocês estão vendo, vão ver o meu ponto de vista, né? Um outro profissional que não biólogo sobre o mesmo objeto de estudo que é a membrana celular, né? Então, isso permite que enriqueça o conhecimento de vocês a respeito dessa questão, né? A ideia é essa. Joia?
Bom, então, vocês sabem bastante, melhor do que eu, talvez, né? Já, o que é uma membrana celular, né? A membrana são várias estruturas ao longo da membrana, mas o basicão, o que que é? Você tem aqui, né? Uma bicamada, né, de fosfolipídios, tá? São essas unidades que estão aqui, né? A cabecinha aqui, vamos dizer, né? Cabecinha aqui é o grupo fosfato, né? E aqui você tem os lipídios, grupo, não os lipídios, né? O grupo, né? Do ponto de vista químico, né? Da molécula em si, né? Ela é bastante grande, né? Certo? Né? Então você tem grupos, não tem só fosfatos, você não tem só lipídios ali, né? Você tem grupos, tá? Então, então é uma dupla camada que se juntam aqui de uma maneira compacta, como a gente está vendo aqui, né? De tal maneira que ela consegue, né? Estabelecer que exatamente como a gente fala, né? Um limite entre dois meios. A gente pode colocar aqui um fora, né? E dentro da célula. Ela é compacta de tal maneira que, né, ela consegue delimitar dois espaços. Porém, claro, né, ela não é 100% compacta, entendeu? Né? Existem lacunas. Ela é, né, a palavra que a gente usa, permeável, né, para alguns elementos. Né? Depende do tamanho desse cara. Você pode ter fluxos, né, de fora para dentro ou de dentro para fora, tá? De íons que são menores do que a malha, né, de fosfolipídios que você tem, ou seja, que forma a sua membrana. Você pode passar pelo buraquinho, se for pequenininho o suficiente, né? Então, ela é permeável, né, em certa medida, né? A palavra seria melhor, relativamente permeável, e uns pequenos passam pela membrana, né? Ela é permeável. Tá? Ela possui só isso? Não, tem outras estruturas aqui, né? Essas estruturas, né? Que está ao longo, né? Da membrana, né? Dessa estrutura, essa bicamada de fosfolipídios, né? Que são proteínas, né? Que têm várias funções. Entre elas, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, essas proteínas, elas são responsáveis pelo transporte ativo de íons, tá? Proteína canal ou proteína transportadora, tá? Que ela é responsável para poder fazer com que íons né, de uma maneira espontânea não perpassa, né, a membrana, ou seja, a membrana não é permeável a esses íons, né, essas proteínas, elas conseguem, né, quimicamente, a custo de energia, claro, né, pegar esses íons e colocar para dentro ou para fora da membrana, né? Ou seja, para dentro ou para fora da célula, né? Então, tem várias estruturas que tem ali, né? Esses caras que estão aqui são, né, para um lado ou para o outro, né? Esses caras que estão aqui são proteínas. Eu gosto desse desenho, todo né, enrolado, né? Enveolado, né? Porque a proteína da proteína ou de uma enzima, ela depende, ela está enrolada, né? O que
Ela tem a molécula, né, de proteína, que é uma cadeia, né, grande, né, tal, ela está toda enrolada sobre ela mesma, ela se enrola devido à atração, né, de cargas, né, a distribuição não homogênea de cargas ao longo da linha, né, da cadeia dela. Então, tem regiões que estão positivas, tem regiões que estão negativas, mais positivas, menos positivas, ou seja, negativas, e elas acabam se atraindo e ela acaba se novelando, né? E a funcionalidade dela, como ela opera, depende de como ela se enrola. Quando a gente aumenta a temperatura, né, o que que acontece? Elas estão ligadas ali por causa de quê? Por causa de uma força elétrica de atração, né? De força de Coulomb, né? Força elétrica. Quando você aumenta a energia, elas estão ali se movimentando, mas elas estão ali, ó, né? Estão se movimentando, mas elas estão ligadas, estão presas. Se você aumenta muito a temperatura, elas acabam se movimentando mais a ponto de romper essas ligações. Então, ela desenrola, né? Como seria essa palavra? Desenovela. E novelo né? Como a gente está acostumado a falar de lã, tá todo nível. Preciso falar enrolado. Então, isso que é, aumentou a temperatura, ela desenrola, desenovela. Desenovela, aí o que acontece? Perde a funcionalidade dela. Perdeu a funcionalidade dela, o que vocês acham que vai acontecer ali dentro da célula? Né? Na célula em si. Né? A palavra é assim, lascou, morre. Né? Aí a gente já era, perdeu a funcionalidade, não vai funcionar direito, trem, né? Certo? Né? Essa é a, a brincadeira. E olha só que interessante, né? Isso aqui é muito parecido. Tem as dimensões, né? Vamos colocar aqui, né? Não comentei sobre as dimensões, né? Cerca de, você pega ali, em torno de 70% da membrana, né? É formada aqui pela bicamada de fosfolipídios, né? Certo? Então, a superfície dela, né? São os grupos fosfato, que são mais expostos, né? O grupo fosfato, ele é hidrofílico, né? Então, ele interage com água, né? Se liga com moléculas de água e tal, enquanto que aqui dentro da membrana, né? Esses grupos aqui lipídicos são hidrofóbicos, né? Então, expulsa água, né? Então, o meio em que a célula está, né? Então, ela acaba acontecendo o quê? Joga água, né? Não deixa, vai delimitar os dois meios, água fora e água dentro da célula, mas na membrana em si, dentro dela, você tem uma estrutura que não deixa a água passar, né? Então, isso aqui parece muito com o quê? Né? Se, de uma certa maneira, que é o que a gente vai ver, vai falar sobre transporte ativo de íons, né? Bomba de sódio e potássio, né? Então, você acaba tendo acúmulos de carga, né? Devido a essas ações, né? Das proteínas, tá? Você tem, né? Por exemplo, acúmulos de carga fora, cargas positivas fora. E dentro, como você tem um transporte de cargas, né? Por exemplo, de dentro para fora, né? O meio interior, de novo, é bom colocar, né? Então, aqui é dentro, dentro, dentro para baixo. Se você pega íons positivos de dentro e joga para fora, né? Fora vai ficar mais positivo e dentro vai ficar o quê? Menos positivo. Menos positivo. Vamos pensar assim, o átomo é neutro, você, né? De uma certa maneira, se você tirar cargas positivas do átomo, né? Ele vai ficar menos positivo. Mas como ele tinha a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, quando você tira o positivo, ele ficou negativo. Então, uma forma da gente colocar aqui é que aqui pode ficar, vai ter um acúmulo de cargas menos positivas, né? Ou seja, negativo. Então, aqui vai se estabelecer, claro, né, uma diferença de potencial elétrico entre elas. No interior, você vai ter o quê? Né? Então, esse aqui é um movimento de cargas, né, de íons, né? Então, você tem íons aqui, por exemplo,
sódio, né? Íons de sódio sendo jogados para fora. De dentro da célula para fora da célula, né? Então, vai ter um campo elétrico. Né? Um campo elétrico aqui. Né? De fora da membrana para dentro da membrana, né? Um campo elétrico. E que parece muito com quem? Com um capacitor de placas paralelas. Separados aqui numa distância D, que placa positiva, uma certa quantidade de carga que você colocou aqui, né? Positiva. Carga negativa, placa negativa. Você colocou aqui a mesma quantidade de carga, só que negativa, né? Aqui tem o quê? Então, um campo elétrico aqui, né? Vai ter, então, uma diferença, de novo, mesma coisa, uma diferença de potencial elétrico. Se eu tenho aqui uma carga positiva aqui, e aí já estou me adiantando, né? Se você tem uma carguinha aqui, mais que, ela vai sofrer a ação de uma força elétrica para baixo, né? Arrastando ela para baixo, tá? Olha só. Então, a primeira coisa que a gente chama atenção aqui, eu vou repetir o tempo todo. O transporte de sódio de dentro para fora vai fazer com que íons de sódio, né, vai fazer com que eu tenha, né, acúmulo de cargas positivas fora da membrana e falta de carga positiva, né, cargas negativas embaixo. Tem um campo elétrico, então, que vai apontar de cima, ou seja, de fora para dentro. Qual é a força elétrica que age sobre o íon de sódio que está aqui? A força elétrica dele é para baixo. Então, olha só, seja quem for que está pegando os íons de sódio e jogando ele de dentro para fora da célula, através da membrana, esse camarada ele está realizando um trabalho contra a força elétrica. Quem é que nome que a gente dá para esse camarada que está pegando, né, indo contra a força elétrica, né? O potencial aqui em cima é maior e o potencial aqui embaixo é menor. O camarada que pega o íon, leva da energia potencial menor para o potencial maior, não que a gente dá para esse cara. Que nome que a gente dá para esse cara que faz aqui esse serviço? Joga da energia potencial menor para maior energia potencial. A gente dá o nome de bomba. Né? A minha bateria é a minha bomba, certo? Como eu tinha falado para vocês. Aqui, então, vão ter estruturas, né, que fazem esse tipo de transporte, né, que eu vou chamar de bomba. Bomba de íons, certo? Que pega íons de um potencial menor e joga para uma condição de maior potencial. Contra a força elétrica, que a força elétrica estaria puxando ele no sentido contrário, de fora para dentro. Certo? Pergunto, para ele fazer esse serviço, para a bomba fazer esse serviço, pegar a água aqui de baixo e jogar lá em cima na caixa d'água, como eu falei para vocês,
gasta energia, não é isso? Por quê? Porque a molécula, quando está embaixo, não tem energia potencial. Quando ela está lá em cima na caixa d'água, ela tem energia potencial. Da onde que vem essa energia potencial? Né? A bomba que deu essa energia para ela. Ela que realizou o trabalho levando a molécula de água de baixo para cima, certo? Então você gasta energia, né? Realizou o trabalho, energia foi gasta pela bomba. Então, esse transporte de íons aqui, né, pela minha bomba, precisa de uma fonte de energia, né? Precisa gastar energia, beleza? Então vamos falar, antes da gente falar do transporte ativo, vamos falar do transporte passivo, que é o, em certa medida, a membrana ela é permeável, tá? E aí, então, a gente vai falar de difusão, né? De processos que a gente fala, né? Que chama de osmóticos. Lembra do transporte da seiva na água? Né? Diferença de pressão osmótica, pressão osmótica. Então, vamos falar daqueles conceitos de novo, né? Então, transporte. O que é o transporte? É movimento de íons, né? Transporte passivo. Cadê? O fenômeno físico realmente que está por trás disso aqui é a difusão. Esse camarada que está aqui é um processo, né? Vamos colocar aqui, natural, como a gente já colocou no outro vídeo, né? E eu vou usar uma palavra importante. O que é isso? Não consome, ou não precisa energia. Né? Para lembrar o que a gente tinha aqui. Né? Aqui, né? Cheio de gás. Né? Moléculas desse gás aqui. Né? Ligados aqui a um outro recipiente. E aqui, a princípio, ele está vazio. Né? Claro que eles têm que ter o quê aqui? Uma torneira, né? Fechada, do recipiente cheio, não vão para o vazio, simplesmente por quê? Porque existe uma parede, né? Né? Do outro lado. Quando você automaticamente tira a parede, tem mais aonde bater e elas vão passar direto para o recipiente que está vazio, né? Esse é o processo natural de difusão, não precisa fazer força nenhuma, certo? Né? Então, o que que acontece? Vamos supor o seguinte, vamos aqui fazer um desenho, vou colocar aqui uns índices, né? Só para, sei lá, né? Olha só, um desenho qualquer aqui de uma célula, né? Esse camarada que está aqui é a minha
membrana, né? Celular, tá? E eu vou denominar, tá? De fora de um e dentro, né? De dois, tá? Vamos admitir que a gente tenha dois tipos de íons, tá? Então, aqui, ó. Então, um é o meio extracelular e dois é o intracelular. Alguns escutar falar isso na hora que eu for ler o livro, ó, né? Então, vamos supor que eu tenha dois íons. Vou chamar de P e Y, né? Eu posso ter um P, um íon P positivo, né? E ele é permeável à membrana, né? Vamos chamar esse cara aqui de íons permeáveis, ou seja, eles passam pela membrana. E eu tenho ali um outro tipo de íon, só que um íon negativo, tá? A princípio, vamos considerar que eles não são permeáveis. Eles não passam, não conseguem passar pela membrana, né? Então, eu vou chamar eles não permeáveis de impermeáveis. Eles não passam, tá? Vamos admitir que, a princípio, né, a concentração, né, né, a concentração de íons positivos, de íons P, né, fora, ou melhor dizendo, né, dentro, é maior que a concentração de íons P, né? De novo, só para lembrar aqui, até eu confundo, né? Dentro, fora. Uma coisa que eu esqueci de dizer aqui, ó. O que que é esse pessoal da química, né? O que que é esse cara que você coloca aqui em cima aqui do íon? É o NOx, né? O número de oxidação, né? Certo? Né? O NOx dele ali, né? Pode ser, né? Positivo ou negativo. Você pode ter mais um, não escreve, né? Você escreve mais. Você pode ter mais dois, menos dois do oxigênio e assim vai. Diferentes estados, números de oxidação, né? Positivo ou negativo. Quando é só mais ou menos, a carga líquida do corresponde a mais E, sendo que E é, né, a carga elementar, né, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Né? E quando eu simplesmente digo menos, né, então a carga líquida dele, elétrica, né, é menos E, tá? Beleza? A carga dele. Então, olha só, voltando aqui, tinha esquecido de colocar isso. Né? Se a concentração dos íons P dentro é maior do que fora, e o íon P ele é permeável, ele passa pela membrana, o que vai acabar acontecendo? Né? Por difusão, íons P de dentro vão sair de dentro e vão para fora da membrana. Concorda comigo? Né? Então, o que vai acabar acontecendo? Então, nós temos, por difusão, né, de dentro e vão para fora da célula. Esse tremido não sou eu,
Deixa eu sair um pouquinho. E voltar. Tá ficando ruim a minha letra porque o OneNote não tá me ajudando. Ele não tá respondendo direito, né? O que vai acabar acontecendo? Então, vamos mostrar aqui a minha memória no celular, né? Então, se o íon é positivo, né? E ele está difundindo de dentro, o que vai acabar acontecendo? Vai ter um acúmulo de cargas positivas agora do lado de fora, e dentro vai ficar menos positivo, ou seja, poder um acúmulo de cargas negativas dentro. Cargas positivas, então, como um capacitor, né? Entre potencial elétrico, a gente vai dar para ela, né? E significa que existe um campo elétrico que eu tenho a difusão, né? Que é de 2 para 1, e aí a força elétrica vai. Ou seja, fica positivo fora e menos dentro, tem então uma diferença de potencial elétrico, um campo elétrico, que agora faz com que ele arraste ele de fora para dentro de novo. Então, tem um movimento natural de dentro para fora e de fora para Hugo, dentro. Final das... Hugo, Oi. você pode repetir toda essa explicação depois de ter explicado das cargas positivas dentro e as negativas fora, porque o teu vídeo, o teu áudio travaram na hora que você estava explicando, e aparentemente foi para Tá, todo olha mundo só. isso. Por difusão, se a concentração, né, dentro é maior do que fora, no primeiro momento, eu disse aqui que é, né, a princípio, né, a princípio você tem mais íons P positivos dentro do que fora, então por difusão, né, e ele é permeável, a membrana deixa ele passar, então ele por difusão, o movimento natural dele vai sair de dentro e ir para fora. Então, por difusão, o movimento dos íons P é de 2, estou colocando aqui de 2 para 1, ou seja, de dentro para fora. Mas o que vai acabar acontecendo? O íon, ele tem carga positiva, então, à medida que ele, por difusão, vai de dentro e vai para fora, vai ter um acúmulo de cargas agora positivo fora, ou seja, aumentou a quantidade de cargas positivas fora, e dentro diminuiu a quantidade de cargas positivas, ou seja, ficou menos positivo. Uma forma da gente colocar isso é, tem agora cargas negativas aqui dentro. Quando eu tenho positivo fora, negativo dentro, eu tenho, então, portanto, o quê?
uma diferença de potencial elétrico ao longo da membrana. Ou seja, tem um campo elétrico, né, que aponta sempre do positivo para o negativo, ou seja, de fora agora para dentro. Então, agora tem uma força elétrica que vai arrastar o íon P no sentido contrário da difusão, de fora para dentro, do jeito que está apontando aqui para baixo. Então, agora é de 1 para 2. Então, eu tenho dois movimentos acontecendo, e um é função do outro, né? Olha só, a princípio eu tenho uma concentração maior dentro do que fora. Difusão, de dentro para fora. Acúmulo de cargas positivas fora, positivo em cima, negativo, desculpe, positivo fora, negativo dentro. Campo elétrico, força elétrica arrastando um íon agora de fora para dentro, movimento contrário. Então, o que vai acabar acontecendo? Um está associado ao outro. O que vai acabar acontecendo? Vai ter uma condição de equilíbrio, tá? No equilíbrio, esses dois movimentos acontecem ao mesmo tempo. Em equilíbrio, a mesma quantidade que sai é a mesma quantidade que volta, tá? Então, eu tenho aqui dois, né? Temos dois movimentos. Que no equilíbrio se igualam, tá? Eles acabam se igualando, tá? Então, a questão aqui é a seguinte, né? E aí eu não vou fazer as continhas, tá? Esse movimento de íons é o transporte passivo, não tem gasto de energia. O contraste vai ser legal, a gente daqui a pouco não, na quinta-feira, a gente vai falar sobre transporte ativo para encerrar esse tópico, né? E aí o que que acontece, né? O contraste vai ajudar a gente a entender melhor, né? No transporte ativo, a gente tem gasto de energia. No transporte passivo, né? Você está vendo que tem movimento de íons pela membrana. Isso implica necessariamente de que a membrana tem que ser permeável a esses íons, né? Claro, é a primeira condição, né? E ele ocorre sem gasto de energia, tá? Ele é passivo, é isso que eu falo, tá? Então, aqui agora, só para... Né, eu tenho aqui, então, só como um capacitor, né? Cargas positivas na minha membrana, ou seja, fora, no meio extracelular, pertinho da membrana, cargas negativas aqui dentro, né? Tem, né? Eles estão aqui, né? Separados da espessura, né? Da camada, bicamada de fosfolipídios, né? Pequenininho, 50 anos, vocês viram em média lá, claro que varia. Vai, então, ter uma diferença de potencial elétrico aqui, né? E um campo elétrico, né? De fora para dentro. E a gente sabe, por analogia com o capacitor, né, que isso daqui vai ser o campo elétrico vezes a distância que separa as duas placas, no caso aqui é a espessura da bicamada de fosfolipídios, tá? A gente consegue, e isso que é interessante para vocês, entender o princípio básico, a continha que vem depois, tá? É determinar, eu, se preferir dizer, né, escrever a diferença de potencial elétrico em termos das concentrações, tá? É o que, que se chama de potencial de Nernst. Eu só vou apresentar o resultado, tá? O potencial de Nernst, delta V. Para os íons P, nesse caso que está aqui, né? Eu vou colocar um N aqui para lembrar vocês. Ele é igual constante de Boltzmann vezes a temperatura, ele depende da temperatura, dividido pela carga do íon, né? E aí uma função logarítmica, né? Com a base neperiana, né? Logaritmo neperiano da razão entre as concentrações. A concentração do íon P fora, desculpa, dentro do íon P fora.
tá bom? No caso, se o íon P é um P+, então a carga dele é simplesmente E, tá? Agora, eu vou me estender um pouquinho hoje, que eu preciso terminar isso, tá? E o que aconteceria agora se, né, se a membrana, agora no segundo momento, for também permeável aos íons ímãs? Hum? Então, vamos de novo colocar a membrana aqui. Né? O que aconteceu? Tinha íons positivos aqui devido ao acúmulo de íons P, não é isso? Aqui era negativo, devido à falta de íons P. Então, eu tenho um campo elétrico, né, de 1 para 2, de fora para dentro, esse é o campo elétrico. Só que agora, eu vou colocar aqui o íon imenso. A carga do íon I é negativa. Então, a força que age sobre ele é no sentido contrário ao campo elétrico. A força elétrica agora é contrária. Por quê, Hugo? Ué, só para lembrar, força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Vetor, vetor. Se eu coloco aqui uma carga negativa, o menos que aparece aqui simplesmente diz para mim o quê? Que é uma direção em sentido contrário do vetor. Então, o menos que aparece aqui diz que a força é contrária ao campo elétrico. Né? Então, o que vai acabar acontecendo? Agora, a força elétrica, né, arrasta, vamos colocar aqui assim nesse termo, né, arrasta o íon menos, né, de onde? De 2 para 1, de dentro para fora. Né? E aí, o que vai acontecer? Né? O que vai acabar acontecendo? Vai acabar acumulando, né? Vai acabar acumulando mais íons menos fora do que dentro, que leva, então, fora. Né? Então, isso significa o quê? Que a concentração de íons, né? Contrário, olha só. Aqui, princípio, né? Concentração de íons P, né? Dentro era maior do que fora. Agora, concentração de íons dentro vai ser menor que a concentração de íons fora. Né? E aí, o que vai acabar acontecendo? Eita, contrário. Então, se isso aqui é verdade,
Então, por difusão, você vai ter, né, movimento, né, de 1 para 2, de fora para dentro. Ou seja, aqui agora, e um fora e um menos aqui, ele vai difundir para cá. Tá? Essa parte é difusão. Da mesma maneira, associada a esse movimento contrário agora dos íons menos, vai ter uma diferença de potencial elétrico, né? Aqui eu não coloquei, mas eu esqueci de colocar aqui, né? Que é o potencial Nernst, que é o que você ouve falar por aí, né? Vai ter uma diferença de potencial de Nernst para ele, né? Então vai ter uma diferença de potencial para os íons de Nash. Vai ser a mesma coisa, né? A gente vai ter constante de Boltzmann, a temperatura, a carga do íon I, né? Logaritmo neperiano, mesma coisa, concentração, né? Agora do I 2, né? Dentro por fora. Só que tem que lembrar o seguinte, para o caso do I, essa carga é menos E. Então, tudo está somando aqui, ó. Tudo está junto, acontecendo ao mesmo tempo, né? Na mesma membrana. Então, você não tem uma diferença de potencial associada aos íons P, separado da diferença de potencial no mesmo lugar, na mesma região do espaço, né? De fora para dentro da célula, através da membrana, né? Separados um do outro, eles estão juntos. Então, o que a gente pode inferir? Que a diferença de potencial elétrico dos íons P, né? De Nernst, tem que ser igual à diferença de potencial para os íons I de Nernst. Quando a gente iguala os dois, a gente chega na relação, né, de equilíbrio de Donan. O pessoal aí da fisiologia vai falar bastante disso. Então, igualando, tá? Então, você vai ter KBT mais E para os íons positivos, né? Ln, né? Paciência um pouquinho. 2, CP1 vai ser igual a menos, por que eu já vou mostrar? Vou colocar aqui. Vai ser agora KBT sobre a carga dos íons I, que é menos. Então, menos E. Eu vou pegar esse menos que está aqui e vou colocar aqui. Ln de CI2 dentro, concentração dos íons I1 fora. Posso cortar um montão de coisa aqui. KBT, cancelo KBT. O E daqui, 1,6 vezes 10 menos 19, cancelo com esse cara. Vai sobrar o quê? Eu vou pegar esse menos que está aqui, propriedade do, do logaritmo, né? Está multiplicando, posso jogar ele aqui, ó, no expoente.
do cara que está dentro do logaritmo. E aí, elevado a menos, que significa o quê? Inverte. Então, é ln de ci agora é 1, concentração dos íons I, 2. Então, e aí, agora, se isso aqui é verdade, então implica que esse é igual a esse, que é a relação de dono por equilíbrio. Então, você vai ter que ser o I é positivo. Se eu tiver um terceiro positivo, Ca2, Ca1. Se eu tiver um quarto negativo, inverte de novo. No equilíbrio, todos são iguais. E aí, só para lembrar, esses caras são positivos, esses caras são negativos. Então, esse cara aqui é a relação de equilíbrio de tona. Bom, então, termina a aula daqui hoje. Então, o que é importante? Esse aqui é transporte passivo. Estabelece diferença de potencial elétrico entre os dois. No equilíbrio, né, o processo de difusão, né, leva a um acúmulo de cargas que tem no campo elétrico no sentido contrário, que faz com que os íons agora voltem e sejam arrastados no sentido contrário. No equilíbrio, os dois se igualam, né? Se eu tenho tantos íons positivos como os negativos, as concentrações vão se equilibrar também. É a relação de Dono, certo? Beleza, gente? Estão acompanhando direitinho? Eu tô conseguindo acompanhar, pelo menos. Beleza. Lá em fisiologia, é fisiologia que vocês veem isso aí? É, né? Vocês já Fisiologia. viram esses termos todos lá, não viram? É, Acredito que não tenha muita uma boa novidade. parte que eu É, uma boa lembro, uma parte. boa parte desses termos aparece já lá. É. Então, picou muito? Parou? Travou muito eu aqui? Só naquele momento mesmo que não Tá. deu pra Teve só entender. O um... resto foi mais engasgada que deu, mas que dava pra entender ainda. Tá bom. Tem que levar o computador lá para dar uma formatada. Tá, lá para as 10h30 alguém falou que estava travando e tal. Beleza. Vou resolver isso aí até quinta-feira, tá bom? Ah, então, o que a gente vai falar agora? Agora a gente vai falar sobre transporte ativo, né? Que são as bombas, né? Vamos falar, tem vários tipos de bomba, né? Bomba de iodo, bomba de sódio, né? A gente vai falar do sódio de potássio, né? Beleza, gente? Obrigado, então, pela atenção de vocês. Até a próxima. Bom dia para todos. Até a próxima.